Cuidado, você precisa do arrependimento no coração. Parte 09, dia 16 de janeiro de 2026. Certamente alguém dirá: no Senhor tenho justiça e força. A alma, sendo desligada de seu próprio fundo, vem e constrói sobre ela o que ela quer, e olha para ele por seu sangue e espírito. Assim, a lei é um mestre-escola para nos conduzir a Cristo, para que sejamos justificados pela fé. Gálatas 3, 24. Veja Jeremias 3, 22, 23. 3. Encontra-se em arrependimento ou um bondoso derretimento do coração pelo pecado. Jeremias 31, 18. Zacarias 12, 10. Como feito contra um Deus misericordioso, a quem o coração está ligado em amor, a alma vem de diante do trono da justiça, onde estava chorando por si mesma e por sua própria miséria, até o trono da graça, onde está chorando por ter ofendido um Pai tão gracioso. Eles desembarcam nesta margem tríplice, que sai exatamente dessas profundezas, mas muitos mergulham para cima e para baixo neles por um tempo, e pousam novamente, exatamente no mesmo lugar, no mesmo lado em que entraram. Alguns pousam nas costas, ou na costa. De informalidade ou uma caminhada legal. 2 Timóteo 3,5. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Eles mudam seus antigos modos, mas mantêm seu antigo coração. Eles vão de fato aos deveres religiosos, mas nunca saem deles para Cristo. Eles não agem como agiram, mas ainda têm o velho princípio de ação, e agindo de si para si, de modo que, embora eles mudem seu trabalho, eles ainda trabalham para o antigo mestre. E assim muitos continuam na profissão de religião, vivendo de seus deveres, nunca vindo a Cristo. Outros pousam na costa. 2. De sua antiga segurança. Eles não são melhores por dentro nem por fora, mas eles saem de seus escrúpulos de consciência, como quem está com febre, retornando apenas ao seu antigo modo de vida, como foi o caso de Félix, Atos 24, 25, que disse: Paulo, vá por este tempo, quando eu tiver um tempo conveniente, eu o chamarei. Outros pousam na praia. 3. De palavrões, tornando-se pior do que antes. Mateus 12, 43, 44 e 45. Quando o espírito imundo sai de um homem, ele anda por lugares áridos, procurando descanso, e não o encontra. De onde sai, e, chegando ele, a encontra vazia, varrida e adornada. Então vai, e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entram e habitam ali. E o último estado daquele homem é pior do que o primeiro. Suas luxúrias, represadas por um tempo, correm com mais vigor do que nunca. Em segundo lugar, a alma em que o arrependimento é operado é uma alma crente. A fé é a fonte do arrependimento, de modo que, embora a graça da fé e o arrependimento sejam dados juntos e de uma só vez em relação ao tempo, ainda assim, na ordem da natureza, a fé precede o arrependimento, e a ação da fé precede o exercício de arrependimento. E aquele que deseja se arrepender deve primeiro crer em Cristo para que possa se arrepender. Eu sei que alguns ensinam o contrário,
mas esta é a doutrina das Escrituras e do nosso catecismo. Para confirmá-lo, considere: 1. Que a fé é absolutamente a graça principal, é a primeira respiração de uma alma vivificada. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é impossível se arrepender, pois isso é muito agradável a Ele. Jeremias 31:20. Então, João 15:5. Sem mim, isto é, separado de mim, e não há união com Ele, mas pelo Espírito da fé, você não pode fazer nada aceitável a Deus. Portanto, você não pode se arrepender. 2. E particularmente a graça principal ao arrependimento. Zacarias 12:10. Olharão para mim a quem traspassaram e chorarão por ele como quem chora por seu único filho. Assim é representado de fato Atos 11:21. E um grande número creu e se converteu ao Senhor. Se o arrependimento e o esvaziamento da alma pelo derramamento das lágrimas, da tristeza segundo Deus, e a fé que as gera no coração, é a fé que derrete o coração duro, que cai em arrependimento. O olho da fé se fixa em Deus, em Cristo, e então a alma se volta para Ele pelo arrependimento. Jeremias 3:22. 3. A Escritura geralmente propõe os objetos de fé e promessas de graça como motivo de arrependimento, descobrindo assim que é por uma aplicação crente destes que uma alma é trazida ao arrependimento. Jeremias 3:14. Vire, ó filhos apóstatas, diz o Senhor, porque sou casado com você. Versículo 22. Voltem, filhos apóstatas, e eu sararei as vossas apostasias. Eis que viemos a vós, porque vós sois o Senhor nosso Deus. Joel 2:12-13. Portanto, agora também, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e com jejuns e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos para o Senhor vosso Deus, porque Ele é clemente e misericordioso, tardio em irar-se e de grande bondade, e se arrepende do mal. Oséias 6:1. Vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e Ele nos sarará. Ele feriu e Ele nos ligará. Capítulo 14:1. Ó Israel, volta para o Senhor teu Deus, porque você caiu por sua iniquidade. Não, a própria lei proclamada no Monte Sinai com tanto terror e graciosamente prefaciada com a graça do Evangelho, para que a fé funcione em primeiro lugar. Amém. Tem continuação. Obrigado a Deus, porque o Senhor tem nos ajudado até aqui. Amém e amém.